assim, você vê, eu demorei para prestar atenção no detalhe. O que causou esse desequilíbrio do Wesley? Aí você analisa o movimento mecânico do jogador. Ele, normalmente, quando você treina a primeira, né? Você vai saltar, você não salta com os dois pés. Você tem a perna forte para você, né? A base. Então, na hora que o Wesley põe a base para poder saltar, é a hora que o Lucero encosta. Quando ele encosta, então você está saltando aqui, porque o desequilíbrio do Wesley não foi desequilíbrio para o lado. Foi para frente, né? Então, quando você vai para frente, você passa da bola, você pega a casquinha. E é o que aconteceu ali. Aí vai dar a interpretação de cada um. E lembrando que o lance ali tá com uma velocidade do jogo, né? Que é aquilo que o Bino explica. É muito rápido. A contra-atacar o Flamengo. No primeiro tempo já havia encaixado bons contra-ataques, mas curioso, né? O primeiro tempo terminou 1-1. O Fortaleza não finalizou no primeiro tempo, porque o gol do Wesley contra, claro que não conta como finalização para o Fortaleza. Então, o Fortaleza no primeiro tempo encaixou alguns contra-ataques com o Breno Lopes em cima do Wesley, levando perigo, mas não finalizou. Veio o segundo tempo, o Fortaleza continuou explorando esse lado. O Wesley, que vem fazendo um bom campeonato hoje, não fez um bom jogo, não pelo gol contra. Isso não disse se o cara jogou bem ou não, né? É uma infelicidade. Mas ele deixou muito espaço nas costas dele, e justamente por esse lado, ora com o Breno Lopes, ora com o Pochettino, que foi quem escapou para fazer o passe para o Lucero, foi nessa faixa que o Fortaleza agrediu o Flamengo o tempo todo. Foi por ali que saiu o gol do Lucero. O time do Fortaleza fez um jogo muito bom em termos de marcação, embora o Flamengo tenha finalizado muito, tirando cruzamentos, finalizações através de construção, o Fortaleza não deu conforto para o Flamengo, né? Os volantes, o Pedro Augusto e o Hércules, marcaram bem, o Gerson foi muito bem marcado. Coube ao Flamengo tentar cruzamentos, e aí o Pedro teve chance, bola na trave, o João Ricardo fez uma partidaça. O Flamengo teve volume. Não foi o Flamengo mais organizado que a gente já viu. O Flamengo teve volume e o João Ricardo trabalhou muito bem. Mas dentro do que se propôs o Fortaleza a fazer no Maracanã, fez com muita força, muita aplicação e executou a estratégia do contra-ataque para vencer. E a gente teve gol do Pedro, teve gol do Lucero. Para mim, os dois melhores centroavantes da temporada no futebol brasileiro. E que vem brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, né? O Pedro é o artilheiro com 8 gols, o Lucero vem na sequência com 7. O Pedro é, inclusive, briga boa. Além de ser o artilheiro, o Pedro é o líder de assistências do campeonato. São 8 gols e 5 assistências, isso mostra o repertório do Pedro como jogador de futebol. E a gente viu o gol anulado do Gabigol. O Gabigol foi a loucura, né? Comemorando a sua redenção. Parecia o gol que salvaria o Flamengo da derrota. Boa parte do Maracanã também comemorando, ver aquela imagem do Gabigol voltando a marcar. Ele que fez o seu 6º jogo. Se fizer 7, não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe. Agora, futebol é muito doido, né, André? A gente, no final do primeiro tempo, teve aquela bola no travessão do Flamengo, do Pedro. O Flamengo parecia amassar o Fortaleza num determinado momento. Estava muito mais perto do segundo gol do que o Fortaleza. O segundo tempo começa diferente, né? Foi o Vojvoda que melhorou o time, será? O Fortaleza é um time muito acostumado a jogar de diferentes maneiras, mas o trabalho longo, né, médio e longo prazo, porque é o normal aqui no nosso país, faz com que, em situações como essa, um treinador como o Vojvoda tenha o seu time na mão quando existem jogadores à disposição, né? Porque o Fortaleza também não tem um elenco tão longo assim, tão profundo assim. Às vezes, a ausência de algumas peças acaba deixando o Vojvoda meio trancado para trabalhar o time. Eu achei que o tempo todo, e para que essa estratégia fosse bem aplicada, era muito importante, talvez fundamental, sair na frente, fazer um gol no Maracanã. Foi o que acabou acontecendo por uma infelicidade do Wesley. Ele tenta tirar. O gol foi bem parecido com o gol que o Fernandinho marca no jogo contra a Bélgica. Sim. Na Copa do Mundo da Rússia. Só que a bola do Fernandinho entra mais ou menos entre o primeiro pau e o goleiro. Exato. O desvio do Wesley vai do outro lado, assim, se você olhar bem o replay, o Rossi ele está prestando atenção na bola, de repente a bola está dentro do gol. É uma situação muito difícil para o goleiro. E aí o jogo fica muito menos desconfortável para o Fortaleza do que ficaria no caso de um empate, ou evidentemente se o Flamengo tivesse, como é normal, aliás, saído na frente. E mesmo depois do 1-1,
por mais que os jogadores do Fortaleza tenham ficado um pouco indignados com a marcação do pênalti, a gente vai poder falar sobre isso daqui a pouco, eu já vou falar o que eu penso. Para mim, existe uma ação que desequilibra o Pedro na hora que ele vai finalizar. E então eu concordo com a marcação do pênalti. Mas daqui a pouco o Gaciba vai falar como ex-árbitro, ex-chefe de arbitragem, com o conhecimento que ele tem de orientações da própria regra, evidentemente. É claro que a gente tem que ouvir, entender e respeitar. Mas a minha impressão é que o pênalti foi bem marcado. Então já temos a opinião do Zupac também, que Zupac acha que não foi pênalti. É verdade. Só existe uma outra resposta, né? Já que ele te discorda, para mim não foi pênalti. Eu, assim, no momento e depois olhando as repetições, eu achei que foi bem marcado. Os jogadores do Fortaleza, claro, reclamaram muito, entenderam de outro jeito. Aí tem a questão do jogo, né? Você nunca quer um pênalti marcado contra você, especialmente no Maracanã, contra o Flamengo, com você vencendo. Mas no segundo tempo eu percebi o Fortaleza à vontade com a sua estratégia. E o gol sai como produto dessa estratégia, e como não saiu tão perto do final do jogo, a partida ficou daquele jeito bem claro, né? Ou sairia um gol na pressão do Flamengo, porque não havia outra alternativa para o Flamengo além de colocar atacantes, o Gabigol entrou, etc. E o Gabigol melhorou o Flamengo, ele não jogou tanto tempo assim. Então, mas depois de muito tempo, a gente viu uma entrada do Gabriel melhorar o Flamengo. Essa controvérsia toda a respeito da permanência dele, vai agora embora, vai no fim do contrato. Hoje ele entrou e, assim, na hora do gol, ele comemora de uma maneira muito efusiva, de costas programado, sem perceber o que estava acontecendo, já com a marcação no campo do impedimento, e depois a checagem até foi um pouco longa demais, outra vez, mas tirou o picolé da mão dele. E ou o Flamengo marcaria o empate na pressão, ou o Fortaleza faria o terceiro gol de novo no contra-ataque, porque a defesa do Flamengo ficou exposta como não deixaria de ficar. E o Fortaleza teve oportunidades para fazer o terceiro. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes: 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez: 2001. Títulos internacionais: Copa Libertadores da América. 2 vezes: 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez: 1981. Copa Mercosul. 1 vez: 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez: 1996. Títulos estaduais: Campeonato Carioca. 36 vezes: 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes: 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011,
2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.